Olá, Ninos. Olá, Ninas. Professor Jander. Bom, entramos agora num conteúdo chamado Estudo dos Gases, ou simplesmente gases, ok? E aí temos a parte teórica, temos a parte dos cálculos, até concluir. O conteúdo é dividido em teoria, a gente fala um pouco sobre os estudos observados, né? Experimentos, e depois a gente chega envolvendo fórmulas de cálculo de transformações gasosas e de equação de Clapeyron, certo? E aí vamos lá, né? É um conteúdo basicamente fácil, certo? Até a parte dos cálculos também acaba sendo muito fácil, e aí não tem segredo não. A princípio vamos ficar aqui com a teoria cinética dos gases. O que diz a teoria cinética dos gases? Os gases são formados por átomos e moléculas, certo? Então sabe que tudo que compõe a natureza é formado por átomos, né? E uma junção de átomos eu posso ter moléculas. Então os gases são formados por átomos e moléculas. Tem dois. O movimento dos gases é desordenado, por exemplo, não existe uma direção apenas, né? Os gases vão, ó, em movimentos desordenados, certo? E tem três. As moléculas interagem por colisões, então as moléculas tendem a colidir umas com as outras. É assim que acontece. E tem quatro. Todas as colisões são elásticas. Elásticas é como se eu jogasse uma bola na parede e a bola voltasse com a mesma força. É assim que diz a teoria cinética dos gases. Então, quando o gás se choca contra a parede de um recipiente ou contra outro gás, ele retorna com a mesma força. Certo? 5. As moléculas dos gases não são infinitamente pequenas. Então, ó, são minúsculas as moléculas dos gases. Certo? Isso torna o volume, o espaço onde contém gases, muito vazio, certo? Onde eu tenho gases ali, eu tenho espaço muito vazio, porque as moléculas, os espaços preenchidos pelos gases são muito pequenos, porque elas são moléculas pequenas. A gente chama de moléculas pontiformes, em formas de ponto. O volume ocupado por um gás é desprezível. Aí, ó, eu acabei de falar. Se eu tenho um recipiente, certo? E aí o local que o gás ocupa, o volume, ele é desprezível em relação ao espaço vazio que tem ali, certo? Os gases, na verdade, estão muito afastados um do outro. É assim que acontece. Isso faz com que a sua força de atração seja pequena, né? Item 7. Grandes espaços vazios onde contém gás, né? Eu já falei aqui, né? Qualquer lugar que contém um gás, há grandes espaços vazios porque estão muito afastados, mesmo? E o volume ocupado pelos mesmos são desprezíveis. Item 8 tem forma e volume variáveis. Na verdade, os gases eles tendem a ocupar a forma e o volume do recipiente que o contém. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui esse tubo de cola de artesão, né? E tenho, deixa eu ver, um outro recipiente aqui. E esse aqui. A solução fisiológica. Eu posso afirmar que esse gás da cola de artesão eu posso colocar aqui, ó, nesse recipiente do soro fisiológico. Vai ser a mesma quantidade de moléculas, por exemplo, se eu estou colocando o mesmo gás, né? Só que o volume vai ser diferente. O gás vai assumir esse volume, essa forma, né? Ok? E esse gás vai atingir esse volume, essa forma aqui, certo? E por que se é a mesma quantidade de moléculas, por que fica o volume diferente? Porque eu falei lá em cima que o gás tende a ocupar todo o volume, né? Que o contém, não é isso? Ou seja, que os espaços vazios, né? Dos gases, eles são grandes,
Porque quanto maior o recipiente que o gás estiver estocado, mais distância vai ser de uma molécula para outra, concorda? Então, se eu pegar um gás, o mesmo gás, certo? A mesma quantidade de moléculas, colocar no recipiente em forma de cubo, ele vai tomar aquela forma de cubo e vai ter aquele espaço que tem ali, aquele volume que tem ali. Se eu pegar um gás e colocar um recipiente em forma de esfera, ele vai ter a forma de esfera, né? A forma que está ali, e vai ter o volume que contém ali. Pode ser volume grande, pode ser volume pequeno, certo? Então vai variar, beleza? Então o gás tem a forma e o volume variáveis, tudo bem? Pronto, essa é a teoria cinética dos gases. Ah, tem mais? Tem, isso aqui é um rol exemplificativo, certo? Então, tem mais. Mas esses são fatos importantes. Beleza? O que a questão vai fazer? A questão vai te negar tudo isso. Né? Vai falar exatamente o oposto. E aí você, como vai ter estudado, você vai lá e desmente. Beleza? Então, de olho na teoria cinética dos gases. Eu falei de forma breve aqui, né? Não me adentrei muito. Na verdade, quando a gente vai para nível superior, a gente acaba pegando até equações aqui, certo? E aí é algo mais aprofundado um pouco, beleza? Aí, explicando a diferença entre gás ideal, gás real e gás perfeito. Primeiro, gás ideal. É um gás teórico, certo? É um gás teórico, é um gás que não existe na natureza, certo? É um endeusamento, é um sonho, como se fosse aquela pedra filosofal, por exemplo, certo? Eu quero chegar ali, é uma teoria, certo? É o que beira a perfeição, beleza? Aí apresenta movimento perfeitamente elástico, ou seja, a força, né, que não perde, né, não perde aquela força quando ocorre choques contra outros gases ou contra outras moléculas, né, ou contra a parede do recipiente. Devem ser considerados pontiformes, seja em forma de pontos, né, por isso deve ter tamanhos, né, desprezíveis. Despreza-se as forças gravitacionais, elétricas e químicas, né, a partir do momento que eu falo que é elástico, né, movimentos perfeitamente elásticos. Então essas forças aqui, ó, elas são desprezíveis, coisa que a gente vê que a gente não despreza no dia a dia, né, a natureza. E o movimento é aleatório. Se você ler aleatório é que não tem movimento ordenado, né? Vai para um lado, para o outro, direção, na verdade. Se você for ler aqui, você vai ver que se compara, é basicamente o que eu li aqui em cima, ó. Porque que é teoria cinética dos gases. Eu falei aqui que o gás ideal é um gás teórico, né? Então, o gás que obedece a essas condições aqui da teoria cinética vai ser um gás ideal. Tudo bem? Isso que acontece. E o gás real? Qual seria o gás real? Ao contrário do gás ideal que não existe, o gás real é todo o gás presente na natureza. Bom, apresenta desvio nos valores previstos para um gás ideal, né? Lógico, né? Gás ideal o gás ideal é um gás aperfeiçoado, né? É um gás hipotético. Então, esses desvios são apresentados quando está em alta pressão e baixa temperatura. Viu? Então, grave isso. E se aproxima quando é que se aproxima de um gás ideal? O gás real vai se aproximar do gás ideal quando ele for submetido a uma baixa pressão e a uma alta temperatura, ok? Beleza? Uma baixa pressão e alta temperatura. Baixa pressão, por que baixa pressão? Se eu colocar baixa pressão, eu vou... Imagina o volume. Aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui pra você. Imagina isso aqui, ó. Imagine esse volume. Imagine esse volume. Vou colocar a pressão aqui, né? Que seja a pressão. E vou colocar a pressão aqui, ó. Como está mais embaixo, né? A pressão aqui é maior. Aqui a pressão é maior e a pressão aqui é menor. Tem os gases aqui, vou colocar a mesma quantidade, né? Eu tenho 5 aqui, né? 5 moléculas.
Essa é a baixa pressão, certo? E essa é a alta pressão, né? Porque tá, a pressão vem de cima para baixo, não é isso? Eu disse que um gás ele tem de ocupar os espaços dos gases são espaço vazio, né, entre eles, né, entre as moléculas são grandes, ó. Onde é que tem maior espaço vazio, ó? Aqui, ó. Porque ó, o volume aqui, ó, é maior. Então, o espaço vazio aqui entre os gases fica maior do que aqui, porque aqui tem mais espaço, ó, né? OK? Considerando a mesma quantidade de moléculas. Então, aqui tem grande espaço vazio e na teoria cinética diz que os gases, o espaço vazio dos gases, eles são grandes, certo? E alta temperatura porque aumenta a quantidade, o grau de agitação com alta temperatura, temperatura alta, certo? O grau de agitação das moléculas aumenta e aí o choque entre os gases acaba sendo maior, certo? Então por isso, por esses fatores, né? Assim observando que um gás real se aproxima do gás ideal, baixa pressão e alta temperatura, beleza? E um gás perfeito, que seria um gás perfeito? É o gás cujo comportamento se aproxima de um gás ideal. Pronto, eu vou ter um gás real, vou manipular, né, na pressão e na temperatura, por exemplo, e aí o comportamento dele vai se aproximar do gás ideal. E aí eu vou ter um gás perfeito. Tudo bem? Eu tenho as variáveis de um gás, que no caso é volume, que o volume é o espaço ocupado por um gás, né? E eu digo que um gás ocupa todo o recipiente que o contém, não é isso? Eu falei lá no início, né? Um gás tende a ocupar todo o recipiente que o contém. E aí as igualdades de volume são, eu afirmo que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que vale 1000 ml, que vale 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 litro e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa, né? E 1 litro equivale a 1 ml, né? Se 1000 ml equivale a 1000 centímetros cúbicos, então 1 litro ele equivale a 1 ml, beleza? Então guardem aqui, ó, essas conversões. A gente vai converter unidades, né? Converta 0, sei lá, 0,5 litros para ml. Aí você faz. Se 1 litro tá para 1000 ml, né? 0,5 litro tá para x ml, aí eu acho a quantidade. Beleza? Então você pode brincar aqui, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá? Eu quero converter 0,2 litros em ml. Eu posso afirmar que 1 litro tem 1000 ml, de acordo com a relação lá, certo? E 0,2 litros tem x. E aí eu multiplico e dou o resultado, né? Beleza? Nesse caso daria o quê? Daria 200, né? Ou seja, de litro para ml é só você multiplicar por 1000. Bom, ou então você faz a regra de 3. Agora se eu tiver 500 ml e quero converter para litro, eu faço que, vamos lá, 1 litro tem 1000 ml, né? ml aqui, né? Isso, vou colocar embaixo de ml. 500 ml tem x. Faço meio pelos treinos, fica 500 dividido por 1000, né? Fica 0,5 litro. Ou seja, para converter de ml para litro, só é você dividir por 1000. Bom? E aqui tem, ó. Você faz a mesma coisa aqui, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Pressão. Olha só. Pressão é a força exercida sobre uma determinada área. Essa fórmula de pressão vocês veem lá em física, ó. Pressão é igual a força sobre área, certo? Por exemplo, digamos que você seja um exímio dançarino, né? E aí você vai sair com sua esposa, sua futura e digníssima esposa, né? E aí você sabe que ela não dança bem, por exemplo, né? Algo anormal de acontecer. Normalmente as mulheres são mais pé de valsa. E aí ela tem duas opções. Amor, eu coloco esse tamanco, né? Que é um tamanco, né? Tamanco. Eu coloco salto agulha, né? Se não me engano, agulha que a gente fala, eu não entendo muito bem, né? A mulher também não me ensina.
ou plataforma, né? Qual dos dois eu vou? Aí você tem que pedir para escolher o plataforma, viu? Que pressão é igual a força sobre área. E aí, de acordo com a matemática, eu aumento o denominador, o meu resultado da razão aqui, ele diminui, né? Inversamente proporcional. Beleza? Então, se eu aumento um, o outro diminui. Então, aqui, ó, a área do salto aqui, ó, em contato com seus pés, por exemplo, eu estou considerando o fato de ela pisar no seu pé, já que ela não sabe dançar, né? E aí, você sentiria, né, o impacto maior aqui, ó, no salto agulha, porque a área é menor, né? Então, se esse valor é menor, esse resultado aumenta, né? Quer ver, ó? Pressão, digamos que a força seria 10 newton. E a área aqui, ó. A área aqui, pro primeiro caso, vou colocar aqui, ó. 10 newton, a força, né, dela, né? E aí, aqui a área é menor, 2, né? E aqui a mesma força, né? Que é a mesma pessoa, lógico. E a área 5. Se eu dividir aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2, ó. Aqui quando a área é menor, a pressão foi maior, tá vendo? Aqui como a área é maior, a pressão ela é menor, certo? Então, quanto maior a área em contato, é menor a pressão. Se eu jogasse essa caixinha de canetinha, né, de cima para baixo, né, ela exerce maior pressão se ela cair assim, ó, no pé. Porque a área é menor em contato aqui, ó. A área aqui em contato é menor. Se ela cair assim, ó, a área é maior. Então a pressão aqui é menor. É por isso que os faquir, aquele povo que se deita em cama de prego, eles não se furam. Porque são muitos pregos distribuídos, né? A gente duvida eles se deitarem em um prego somente. Viu? Então lembra aí, ó, quanto maior a área, menor a pressão. Tudo bem? Assim que acontece. Dizem que tapa na cara, né? Dado por anão, dói mais do que tapa na cara dado por um gigante, porque a área da mão do anão ela é menor, então a pressão é maior, né? Dizem, nunca levei tapa na cara de anão. Mas vamos lá, né? Mas na teoria de física cairia bem, né? Beleza? Vamos jogar esse celular. Esse celular vai cair no seu pé, no dedo, ó, no dedinho, ó, de sua mão, ó. Se ele cair assim, ó, pode ter certeza, em pé, a dor vai ser maior, porque a área em contato aqui, ó, é menor. Se ele cair assim, ó, a dor vai ser menor, porque a área em contato é maior, tudo bem? E eu tenho pressão, ó, em Pascal, em bar, né? Em milímetro de mercúrio, em Torricelli, né? Então eu tenho várias unidades de pressões aqui. Eu tenho as desigualdades, né? Tá aqui, ó. Normalmente o que se cobra de pressão, mais cobrado é de ATM para milímetro de mercúrio, ou milímetro de mercúrio para ATM. Beleza? Que é o que a gente vai trabalhar aqui, nas equações de estudo dos gases. Eu sei o seguinte, que um ATM, ele equivale a 760 milímetros de mercúrio. Certo? Aí se eu tiver 0,8 ATM e quero converter para mmHg, que é milímetros de mercúrio, eu faço aqui ó, um ATM. Se um ATM tá para 760, então o 0,8 que ele me forneceu aqui, ó, o 0,8 tá para x. Só você multiplicar meio para os extremos, beleza? Ou seja, quando você quer converter de ATM para milímetro de mercúrio, você multiplica por 760. Caso contrário, você diminui. Eu tenho lá em 900 mmHg e quero converter para ATM. Essa é a transformação que eu quero, né? Então eu pego aqui, uma ATM está para 760, né? Que é a relação. E aí o 900 aqui, mmHg, tá para x ATM, ou seja, você vai fazer meio pelo extremo, vai dividir 900 por 760. Então nesse caso você vai dividir por 760, beleza? Assim que acontece. Então aqui eu tenho vários. E eu posso afirmar que um milímetro de mercúrio é igual a um Torricelli, né? É um Thor, porque é a mesma, né? A mesma igualdade, beleza? Em relação a TM.
E por último, né, eu tenho a temperatura como variável de gás, né, que mede a agitação das moléculas de um gás. Temperatura é igual a graus Celsius mais 273 em Kelvin. Eu sempre vou pedir assim porque na fórmula, né, na fórmula de gases, né, quando envolve temperatura, você vai ver que a temperatura é em Kelvin, não em Celsius. Então, não precisa converter para Celsius. Mas a gente vai dar uma analisada aqui. Viu como é que faz isso aqui? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 25 graus Celsius, né, que a gente considera a temperatura ambiente, e eu quero converter para Kelvin. A temperatura é igual a Kelvin mais 273. Temperatura é igual. Desculpa, temperatura é igual a Celsius mais 273, né? Aí você coloca, deixa eu ajeitar aqui, dar um terremoto aqui agora. Aqui o Celsius é quanto? É 25 que ele me forneceu, mais 273. E aí eu acho meu resultado, né? Beleza? Tudo bem? Então é assim que acontece. Se o valor do Celsius for negativo, se fosse menos 73, por exemplo, o Celsius, né? E aí eu quero converter temperatura, Celsius mais 273. Temperatura é igual a menos 75 mais 273. Logicamente, você tem que considerar o sinal e envolver, né, a matemática, que você aprendeu, matemática básica. Sinais diferentes, você diminui e dá o sinal do número maior. Então, aqui é 73, né? Coloquei 75. Fica fácil. E aí, você vai dar 200 positivo, Kelvin. Beleza? Então, só isso na temperatura. Toda vez ele vai te fornecer em Celsius, você converte para Kelvin. Tá? Se te fornecer em Kelvin, você deixa, normal. Mas normalmente ele te fornece em Celsius. Aí você vai lá e converte para Kelvin. Beleza? Teoria cinética dos gases. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês pausam o vídeo, retroagem ou me perguntam, viu? Valeu, abraço e força sempre.